Muitas vezes eu ouço falar que os migrantes e refugiados trazem problemas aos territórios. Em realidade, nós visibilizamos problemas que já estavam aí e que não se estão resolvendo. Essa que você acabou de ouvir é a Giovanna Moya Aramayo, fundadora do coletivo Equipe de Base UARMS. Giovanna é uma das principais lideranças do movimento de mulheres imigrantes em São Paulo. Hoje, ela está aqui no Conversa de Portão para falar sobre os desafios da comunidade imigrante frente à pandemia no país. Eu sou Jéssica Moreira e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. De uma família de pai sindicalista e uma mãe socióloga que migrou para a Espanha para trabalhar como cuidadora, desde muito jovem, Giovanna é ligada à temática dos deslocamentos. Na minha cidade tem uma forte migração das mulheres, não para a Espanha especialmente, então muitas famílias que recebiam remessas e filhos que estavam com núcleos familiares desestruturados e terminavam às vezes buscando esse acolhimento em gangues, não? Ou, não sei, na bebida alcoólica. Então eu comecei a fazer uma ação nas escolas, não? Com o tema da não violência, especialmente com estes jovens. Sendo a filha mais velha, Giovanna acabou se tornando responsável pelos seus 4 irmãos. Na universidade, se aproximou do movimento humanista e da comunicação não violenta, uma forma de luta que envolve diálogo e estratégia sem o uso da violência física. Dentro do movimento humanista, sempre fui muito ativa, terminei conhecendo meu marido, que ele é brasileiro, e terminei vindo morar no Brasil. Não, eu nunca quis migrar, eu nunca quis sair do meu país, mas as pessoas migram por diferentes motivos, não? Eu sempre falo que migrar é um direito humano que as pessoas têm, não? E deveriam ter esse direito respeitado para migrar por qualquer motivo que seja. Mesmo ligada aos movimentos sociais, quando Giovanna chegou ao Brasil em 2007, não se adaptou. Um de seus primeiros desafios foi o idioma. Embora o Brasil tenha milhares de imigrantes e de vários lugares, a maioria dos serviços públicos, como saúde e educação, são oferecidos apenas em português. Ser uma mulher de origem indígena, mais especificamente quechua, também fez ela sentir na pele a xenofobia e discriminação. É muito curioso, pero eu tenho uma experiência que é bastante similar a muitas pessoas que têm fenotipo indígena, que é o tema do racismo e da discriminação, não? Porque aqui no Brasil já tem esse problema, tem um problema de racismo e discriminação com as nações indígenas do Brasil. Então, quando você migra e tem esse fenotipo, também você vai sofrer essa discriminação, e não somente por ser migrante, sino também por ter esse fenotipo indígena. Giovanna se organizou entre os seus, realizou atividades na Praça Cantuta, que é um importante espaço de encontro de bolivianos no centro de São Paulo. Em 2010, quando engravidou, percebeu como a violência obstétrica era presente na vida das mulheres imigrantes. Isso porque o Brasil é um dos países que mais realizam cesáreas e a tradição das mulheres bolivianas é de parto normal. É cultural muito forte. Diria que a biomedicina globalizadora, ela quer impor, não, um parto hospitalar com cesárea, com muitas intervenções, onde vai ser o médico o que vai falar o que pode ou não pode fazer. Inclusive, como mulher, você não tem autonomia sobre o seu corpo, sobre a sua escolha. E como imigrante, é muito mais complexo, né? Em 2013, criou a Equipe de Base UARMS, palavra em quechua que significa mulheres. Logo, outras imigrantes foram se somando a esse que foi um dos primeiros coletivos de mulheres imigrantes do país. Além da luta contra a violência obstétrica, as UARMS reivindicam um atendimento intercultural nos equipamentos públicos, que dê conta da diversidade das mulheres negras, indígenas e imigrantes.
Acho que para mim isso foi muito forte, porque na Bolívia, claro, todos temos um fenotipo indígena, um pequeno grupo não, porque tem uma migração também, né? E nunca me questionei o tema de minha raça, meu fenotipo, o ser quechua sempre foi algo como natural, nunca tive que pensar o que é ser quechua. ¿No? Y en ese territorio, frente a esa discriminación, ese racismo, esa xenofobia, empecé a valorizar, ¿no? Mi cultura y porque você como migrante tem dois caminhos, ou você se acultura, então tenta ocultar, não, qualquer rastro da tua cultura para passar desapercebido e sofrer menos discriminação, ou você, como em meu caso e muitas pessoas, nos afirmamos em nossa identidade cultural. No dia 20 de junho é celebrado o Dia do Refugiado, em 25 de junho, o Dia Nacional do Imigrante. Antes de você continuar, quero explicar que há uma diferença entre imigrante e refugiado. Refugiados são pessoas que são forçadas a migrar por conta de perseguições, nacionalidade, religião, entre outras coisas. Imigrante é aquela pessoa que geralmente opta em sair de seu país de origem pelos mais variados motivos. Alguns imigrantes estão em situação regular, outros ainda não, mas nenhum ser humano, em hipótese alguma, pode ser considerado ilegal. Então, para mim, essa palavra ilegal é uma forma também de deshumanizar, não, os migrantes e refugiados, porque o legal e ilegal está mais em relação a objetos. ¿No? Las pessoas em nenhum momento se pode colocar de que são ilegais. ¿No? Então, acho que é importante ter em conta essa conotação de desumanização, porque quando você desumaniza, então você pode também mais facilmente tirar, não somente tirar, sino também vulnerar os direitos humanos dessas pessoas, e você vai usar essa justificativa de ilegal, que además se vincula à criminalização da migração. Segundo a Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, mais de 79 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocar no mundo até o fim de 2019. Até então, o Brasil já somava quase 32 mil refugiados de diversas nacionalidades. A questão migratória, com certeza, é uma das mais importantes em todo o mundo, principalmente diante da pandemia. No dia 7 de junho, após uma reunião com o presidente da Guatemala, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse, abre aspas, quero deixar claro para as pessoas dessa região que estão pensando em seguir pelo perigoso caminho para a fronteira dos Estados Unidos com o México. Não venham. Se vocês vierem para a nossa fronteira, serão mandados de volta. A política norte-americana de barrar migrações também pode ser conferida em países como Chile, que chegou a expulsar 138 imigrantes de suas fronteiras no começo do ano, o que deixa em alerta alguns movimentos ligados à imigração. Uma pauta que estamos levando e tentando que a academia também adopte é que se fale de pessoas em situação irregular ou regular, não, de migrantes, porque de fato é um processo burocrático, não? É um processo burocrático que você vai ter que fazer quando chega a um território, dentro de um contexto também de que há um processo burocrático que é excludente, não, para pessoas racializadas, pobres, porque também dentro da migração tem seus indicadores sociais, não, que vão a buscar sempre um migrante branco de países europeus vai ser muito melhor recebido que uma pessoa racializada, tanto que você tem engenheiros, não sei, por falar de uma profissão da África ou do resto da América Latina, que não podem exercer aqui no território, sendo que aqui em Brasil você tem uma falta de mão de obra em TI, por exemplo. Nós fomos até o portão de 3 outras mulheres imigrantes e refugiadas vivendo no Brasil. São mulheres de diferentes países, profissões e vivências, que narram os desafios de ser uma mulher imigrante, principalmente nesse momento de pandemia. Judite Sinhanes é boliviana, técnica em enfermagem e hoje tem uma loja de produtos naturais em São Paulo. Migrou para o Brasil no começo de 2002, em razão da forte crise econômica boliviana naquele período. Sem documentação, retornou ao país de origem e voltou para o Brasil apenas em 2007, quando os acordos bilaterais entre os dois países já eram uma realidade. Passados 14 anos, hoje ela é a presidenta da Associação Cultural Folclórica Bolívia-Brasil.
A pandemia trouxe muitas dificuldades, tanto na parte emocional, psicológico e econômico, né? Eu acho que emocional é mais quando o imigrante, né, ele nem sempre está com toda a família aqui no país e a gente sente muito mais falta. Corremos atrás de procurar descontos com a imobiliária. Graças a Deus eles nos deram esse desconto e renegociar alguns boletos, jogar mais para mais frente para poder pagar e, bom, procurar outras alternativas, como entregar a domicílio e tudo isso. Eu acho que ainda vai demorar um pouco, mas vamos ter fé em que isso vai passar. Tudo tem um início e tudo tem um fim. Prudence Kalambai é da República Democrática do Congo e está no Brasil desde 2008. Aos 40 anos, é modelo, atriz, ativista de direitos humanos e mãe de 5 filhos e uma neta. Em meio à pandemia, se tornou empreendedora vendendo roupas e também conscientizando a população imigrante com vídeos em suas redes sociais. A maioria dificuldade que eu enfrento como mulher imigrante no Brasil, em meio dessa pandemia, a primeira coisa é que o fato seja mulher negra, africana, mais solo, dos 5 filhos, uma neta, a dificuldade é maior. Mas eu sei que nessa pandemia não só está enfrentando as mulheres imigrantes, se está enfrentando bastante gente, até o próprio brasileiro. Mas eu vi que nesse período a dificuldade aumentou cada vez mais por fato do meu trabalho diminuir um pouco o fluxo. Eu trabalhava mais presencial na área artística, né? Palestras presencial, evento cultural no SESC, mestre de cerimônia. E aí o meu trabalho é mais adaptado com o público. Infelizmente a pandemia bateu tanto e essa atividade foi fechando. E nesse momento, por isso agora eu me lancei no empreendedorismo, vendendo roupa, tênis, boné, para poder acrescentar mais outra entrada. Nesse momento eu estou trabalhando também na área palestras online, só que a entrada, o pedido é mais voluntário, a porcentagem é mais voluntária do que receber financeira. Infelizmente, as pessoas não conseguem entender que uma mãe cria seus filhos, a condição não é fácil, poder entender e valorizar os seus trabalhos, mas a gente nunca pode desistir, aliás, não posso desistir, eu estou sempre lutando para poder ter mais oportunidade. Nazaré Sojo é venezuelana e tem 39 anos. Chegou no Brasil em 2018, quando cruzou a pé a fronteira do país com a Venezuela. Não por vontade de abandonar seu lugar, mas por medo da fome e o impulso de proteger sua família. Mestre em gestão de políticas públicas e doutoranda em humanidades, aqui ela trabalha como professora de espanhol e tradutora. Com atuação remota, trabalho não faltou, mas as saudades da família e o isolamento bateram forte nesse mais de um ano de pandemia. A primeira dificuldade como mulher migrante é que a pandemia me pegou sem um relacionamento, sem um namoro. E por incrível que pareça, que vocês falam, não, mas isso aí não tem nada a ver. Tem porque eu não tenho família aqui no Brasil, eu não tenho ninguém. E eu não sabia, eu geralmente trabalho como professor de espanhol, aulas de espanhol, e faço muito trabalho na rua de tradução, sabe? Já tenho pegado várias coisas e eu estava constantemente na rua. Eu saía de casa, às 5h30, 6 horas da manhã, eu só voltava às 11 horas da noite. E eu não sabia quanto que era meu suporte emocional, sabe? Cada um dos meus alunos me cumprimentando, me abraçando, me beijando. Eu não tinha sentido uma ausência de contato físico tão forte como nessa pandemia. Então, eu nem percebi, mas eu passava semanas dentro de casa trancada, sem sair nem para pegar um solzinho, porque também eu não posso ficar doente por causa do que eu sustento meus pais lá na Venezuela e eu me sustento aqui sozinha. Então, essa dificuldade emocional tem sido importante. Diante da pandemia, pessoas imigrantes foram diversas vezes invisibilizadas. Sem um quesito que leve em consideração a nacionalidade,
não é possível saber quantos e quais imigrantes contraíram ou morreram em decorrência da Covid-19. Giovana, como vocês se colocam em relação a isso? Bom, primeiro, em relação a esse tópico que você levantou, teve uma articulação, não, de organizações pró-migrantes, de coletivos migrantes, para que o Ministério da Saúde colocasse, não, esse item da nacionalidade em caso de migrantes, o que não foi conseguido. Então, não se sabe. Não sabemos quantos migrantes morreram, foram atendidos, nem de que nacionalidade são. E isso é uma falta muito grande, não? Porque em qualquer formulário que nós temos que preencher no Brasil, você vai ter negros, pardos, amarelos, indígenas, e, por exemplo, eu que eu declaro quechua, eu não posso marcar quechua. Geralmente, Giovana se autodeclara como indígena, já que é o único quesito que mais se aproxima de sua identidade. A UARMES fez um ofício pedindo à Ouvidoria Geral da Defensoria Pública de São Paulo a inclusão da opção marrom aos formulários, pois é como pessoas como Giovana desejam se autodeclarar, uma vez que não se veem como pardas. Se você não sabe quem está no território, você não pode construir políticas públicas, você não vai atender essa demanda. Esperamos que, se a ouvidoria atende nosso pedido, possamos pleitear, não, em outros espaços também dentro da prefeitura, que se incluya isso nos formulários, porque isso também vai permitir saber, não, o índice de enfermidades mais comuns em nacionalidades, não sei, vai dar muita informação para que esse atendimento seja melhor, não só para nós, sino para todos. Giovana explica que nenhum migrante ou refugiado está tirando os direitos da população brasileira quando reivindica os seus próprios. Os imigrantes pagam impostos e também movimentam as economias locais, porém não puderam acessar o auxílio emergencial, por exemplo. O motivo? Muitos ainda não têm sua situação migratória regularizada. A regularização é um processo burocrático e muitas vezes possui valores elevados, que nem todos podem arcar, principalmente diante da pandemia. Por isso, a equipe de base UARMES vem lutando pela regularização de pessoas imigrantes de maneira gratuita, imediata e permanente. A hashtag é regularização já, que pode ser encontrada nas redes sociais da UARMES. Porque, por exemplo, no tema de pandemia, muitas pessoas que estão com status irregular nem se acercam às UBSs, porque por mais que você tenha no artigo 5º, não, que saúde é universal no Brasil, muitas vezes nas UBSs, as pessoas que estão no guichê de atendimento não sabem disso. Não são informadas, não são capacitadas, e um imigrante vai querer esse atendimento e fala, não, você precisa sua RNE, e a pessoa não tem, não, porque talvez esteja em processo, o papelzinho que dá da Polícia Federal, ou agora dá algo mais elaborado, igual muitas vezes não é tomado em conta, pedem comprovante de residência, sendo que para imigrantes é muito difícil alugar, não? E geralmente você subaluga, não? Porque você tem que dar esse calção, é muito difícil, para os próprios brasileiros é super complicado alugar, então para nós muito mais. Para além da campanha online, há um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados que visa a aprovação da regularização de imigrantes. De autoria da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, o projeto 2699/2020 continua aguardando despacho do presidente da Câmara, Arthur Lira. E nesse contexto de pandemia, as pessoas estão ficando desempregadas, não conseguem voltar ao seu país, então como elas vão regularizar seu status? E também isso está havendo uns conflitos, não, com a Polícia Federal, no caso de que algumas pessoas que já estavam regularizadas e que por a pandemia entraram no Brasil, porque talvez foram a visitar a família e entraram e não tinham o carimbo. As reflexões de Giovana, junto aos depoimentos de Nazaré, Prudence e Judith, me fizeram lembrar das canções de Manu Chao, em seu álbum Clandestino. Mesmo passados mais de 20 anos, as letras críticas à xenofobia e discriminação continuam muito atuais. Informar-se é um dos melhores jeitos de barrar o preconceito e derrubar as fronteiras e muros que teimam em nos separar geograficamente. Lembre-se, migrar é um direito e nenhum imigrante ou refugiado é ilegal. Sozinho vou com a minha dor, só é a minha condenação. Correr é meu destino por não levar papel. Perdido no coração da grande Babilônia, me chamam clandestino
eu sou Fora da Lei. Vocês podem continuar acompanhando o nosso jeito de ver o Brasil, a América Latina e o mundo no nosso Mulheres da Periferia. Faça parte da nossa comunidade, apoie o jornalismo independente feito por mulheres, apoie nós. É só digitar catarse.me/nós Mulheres da Periferia e colaborar com a nossa campanha de financiamento recorrente no Catarse. Eu sou Jéssica Moreira e esse foi o Conversas de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse episódio foi produzido por Carol Moreno, o roteiro foi feito por mim, a trilha sonora e edição por Sabrina Teixeira Novas e Camila Borges. Eu fico aqui e até a nossa próxima Conversa de Portão.